vamos começar com a seguinte pergunta. O que é uma partícula na mecânica clássica, né? Então, observe que quando a gente fala a palavra partícula, a palavra que pode soar neste caso, né, algo quântico, né? Mas não é o caso. A partícula aqui para nós, em uma perspectiva clássica, é um elemento localizado que transfere energia em momento, né? A real é que determinar o que é de fato uma partícula na mecânica clássica não é algo 100% trivial, né? O que eu quero dizer é que alguns físicos eles podem dizer, né, que partícula é um ponto localizado, né? Mas se a gente fosse para uma perspectiva geométrica, pontos não possuem volume, não possuem área, comprimento. Um ponto seria um objeto de dimensão zero, né, o que determina ali uma posição no espaço. Então, para sermos mais rigorosos, iremos dizer que partícula para nós é um elemento localizado que transfere energia em momento dentro de uma perspectiva clássica. Bom, na mecânica clássica o poder preditivo ele é consistente, né? O que queremos dizer quando falamos sobre uma física preditiva é que, conhecendo as condições iniciais de uma partícula, a gente pode determinar todos os outros fatores, né? Incluindo o seu passado e o seu futuro, e isso é algo muito comum dentro da mecânica clássica quando a gente fala de partículas, né? Quando a gente fala de oscilações também, oscilações livres, oscilações forçadas, quando a gente fala de ondas, né? Na perspectiva clássica. E aí, essa é uma das observações que a gente está fazendo aqui, já que o uso do cálculo será de extrema importância para chegarmos neste determinismo clássico, e não em uma perspectiva quântica, que é uma observação que deixaremos aqui nesta apresentação, né? Que as ideias determinadas neste documento serão ideias clássicas que não se aplicam a processos relativísticos e quânticos. Tá, conceito de movimento, né? O que podemos falar sobre o movimento? Primeiro, para falarmos de movimento dentro da física, precisamos falar de referencial, né? E uma das coisas que a gente pode observar é que para uma dada partícula que se distancia de um referencial inercial, o tempo vai variar, né? Então, se ocorrer uma mudança de posição de uma partícula ou de um sistema de partículas em relação ao tempo, eu posso dizer que este corpo está se movendo em relação a um determinado referencial inercial. Então, um ponto-chave que é interessante a gente frisar é que, dentro da nossa perspectiva clássica, que é o que estamos falando neste slide, né? Se tomarmos, né, o famoso movimento relativo de translação uniforme, onde vamos precisar utilizar das transformações de Galileu para compreender a dinâmica, né, de uma partícula que se move em relação ao observador inicial e em relação ao observador móvel, a gente vai notar que o tempo, t' e t, serão iguais para ambos, né? Ou seja, o tempo na mecânica clássica ele não é relativo, ele flui uniformemente para todos, né? Em todo o universo, o tempo na mecânica clássica ele não é relativo. Hoje, obviamente, a gente já sabe que isso não é verdade. Bom, movimento unidimensional, né, é uma característica de um movimento em uma dimensão. Aqui a partícula ela vai fazer um movimento retilíneo em torno de qualquer eixo. Movimento bidimensional é um movimento no plano, né? Aqui a partícula vai executar movimentos, né, em dois eixos. E por fim, movimento tridimensional, que é um movimento no espaço, né? A partícula ela vai executar um movimento em 3 dimensões. Bom, no movimento unidimensional, o deslocamento, né, ele vai depender de uma variável, que é o tempo, né? Um exemplo que podemos situar aqui, como a gente pode ver nesse gráfico, é a queda de um corpo, né? Que no fundo representa um movimento unidimensional. Observe que o x representa o quão esse corpo está se deslocando, ele depende apenas de uma variável, que é o tempo. Podemos também reescrever esse movimento como uma função vetorial, no qual chamamos de vetor r, né, que tem uma direção do vetor unitário, na qual vamos chamar de x-chapéu. Bom, para um movimento bidimensional, a ideia vai ser bem semelhante, porém agora o movimento vai ocorrer no plano. As variáveis x e y ambas dependem do tempo, né? Por quê? Porque a partícula se desloca em x e y no mesmo instante de tempo em relação a um referencial inercial. Então, podemos verificar aqui uma partícula localizada, onde x depende de t, né? Que é o tempo, e y também. Então, pegamos o vetor r, localizamos essa partícula no plano,
podemos reescrever a lei horária da posição desta forma, onde a lei horária será uma função vetorial em que r depende de x e x e y ambas dependem do tempo. Por fim, podemos falar em movimento em 3 dimensões, a ideia será a mesma, porém dessa vez observe que a partícula irá se mover em 3 dimensões, que é o máximo de dimensões físicas que temos. Em outras palavras, essas dimensões podem representar largura, profundidade e altura, que essa partícula está ali, né, se movendo. Podemos também localizá-la, utilizando uma função vetorial aqui, né, para representar a lei horária dessa partícula, onde dessa vez a nossa função vetorial R vai depender de x, y e z. Né? X, y e z, todas dependem do tempo. Bom, a ideia de obter a lei horária de um determinado corpo é algo, na real, no fundo, sempre buscado pela física, né? Como, por exemplo, conhecer as forças que atuam em um sistema oscilatório e, através disso, aplicar a segunda lei de Newton, né? E resolver uma equação diferencial parcial ou não, né? Dependendo do problema, se for ondas, enfim. Então, no fundo, é muito importante para um físico conhecer a lei geral de movimento de um determinado corpo, né? E através dessa lei ele determinar as características que estão ali presentes. Então, a ideia muito interessante para o problema que estamos tratando é poder utilizar a soma de Riemann aplicada ao movimento unidimensional de uma partícula e entender como é que vai funcionar esse processo inverso, né, que é o que iremos falar logo mais. Bom, antes de tudo, alguns conceitos fundamentais que podemos estar aqui falando. Conhecendo a lei horária de um movimento, a gente sabe que a velocidade instantânea deste movimento será a taxa de variação da lei horária no tempo. Né? Como é que sabemos disso? Bom, basta pegarmos um movimento qualquer de uma partícula, pegamos aqui um corpo que executa um movimento em função do tempo, a velocidade que vai de t0 a t0 mais ΔT representa o coeficiente angular, como podemos ver aqui, ó, que vai de P até P', que está associada ao tempo de t0 até t0 mais ΔT. Agora observe que à medida que eu faço ΔT tender a zero, eu vou fazendo P' se aproximar de P. E, consequentemente, aqui ó, eu faço ΔX sobre ΔT, que é a variação do espaço pelo tempo, tender a ser o coeficiente angular da tangente, que é essa reta que está ligando de T até T'. Então, eu faço um limite do ΔT tender a zero e eu posso reescrever a velocidade dessa forma. Né? Se tornando agora, não uma velocidade média, mas sim uma velocidade instantânea. Por quê? Porque eu fiz ΔT ser suficientemente pequeno, sabendo que eu vou conseguir a velocidade naquele instante de tempo. Né? Então, entendendo que isso aqui representa, na verdade, no fundo, né, uma derivada pela definição de limite, então eu posso dizer que isso aqui é uma taxa de variação da posição em relação ao tempo. Bom, assumindo que a gente conhece isso agora, né, vamos tomar um movimento não uniforme em que V é uma função qualquer de t. Né? O que a gente vai fazer, né, vamos tomar dois intervalos e dentro desses dois intervalos nós iremos subdividir em grandes números de pequenos intervalos. Né? Os intervalos ΔT, ela vai representar as larguras do gráfico que eu vou mostrar. E a ideia vai ser subdividir esses intervalos por pontos de subdivisões, né? No qual chamaremos de T1', T2', T3' e por aí vai. O meu T1' será igual a T1 mais ΔT1, né? O meu T2' será igual ao meu T1' mais ΔT2 e o meu T3' será igual a T2' mais ΔT3, né? Outra coisa que vamos notar é o seguinte: se os intervalos de ΔTi, né, que vai de 1, 2, 3 e por aí vai, forem suficientemente pequenos, então a velocidade vai variar muito pouco, certo? Isso para nós vai ser um pouco trivial de pensar, porque, como vimos anteriormente, o movimento de uma partícula que se move no espaço, né, depende do tempo. Então, se eu pego um ΔT suficientemente pequeno, eu tenho que a velocidade para cada um desses intervalos vai variar muito pouco, né? Então, com isso, né, a gente pode calcular a distância percorrida em cada intervalo, aproximando a velocidade média nele pela velocidade em um de seus pontos. Vamos ver na prática. O que é que a gente fez? A gente subdividiu este gráfico, né, em ΔT1, né, ΔT2, ΔT3, por pontos de subdivisões.
Vai de T1, T1', T2' e T3', né? E por aí vai, até chegar em T2. Então o que vamos fazer vai ser caminhar em torno deste gráfico, calculando a distância ordenamente de x de t de 1 até t de 1', né? Então, de x de t1' até t2', de x de t2' até t3' e por aí vai, né? De forma que seja uma sequência, né? Então, fazendo isso, eu tenho que ΔX de T1 até T1' pode ser escrito como x de T1' menos x de T1. E isso é igual a V de T1 até T1' vezes delta de T1. O que eu fiz foi o seguinte, eu sei que a velocidade média ela é a variação do espaço pelo tempo. Então eu apenas isolei o x de T1 até o x de T1', né, na equação. Então eu estou usando a velocidade e o tempo agora na equação, né, ao invés da posição. Então, bom, como falamos, se eu tomo um ΔT muito pequeno, eu posso aproximar a velocidade média nele pela velocidade de um de seus pontos. Então, isso será aproximadamente V de T1 vezes delta de T1. Né? O resto ele será análogo, né? Como estamos caminhando do extremo à esquerda e calculando a distância, vamos fazer o mesmo para x de T1' até T2', e de x até T2' até T3'. Então, x de T1' até T2' vai ser reescrito dessa forma. Vamos fazer a mesma coisa, e isso será aproximadamente V de T1' vezes delta T2. Certo? Por fim, fazendo o mesmo, né, de T2' até T3', isso será aproximadamente V de T2' vezes delta T3. Bom, o que é que vamos fazer agora? Né? Vamos somar membro a membro da equação. Né? Então, eu posso somar este com este, este com este, este com este, né? Então temos o seguinte, ΔX que vai de T1 até T1', né? Mais ΔX que vai de T1' até T2', né? Mais ΔX que vai de T2' até T3', será igual a, né, o segundo lado das três equações, que também somamos, né? E isso é aproximadamente o terceiro lado que também somamos. Bom, podemos simplificar, né, este com este, este com este, e reescrevendo temos que x de T3' menos x de T1 será aproximadamente V de T1 vezes delta T1 mais V de T1' vezes delta T2 mais V de T2' vezes delta T3. Né? Então perceba o seguinte, se a gente quiser prosseguir e ir adiante até chegar em T2, a gente vai obter a soma de todos os subintervalos em que T1 e T2 foi dividido. Né? Ou seja, se quisermos ir de x de T1 até x de T2, o resultado será aproximadamente V de Ti' vezes delta de Ti'. Então, essa soma ela se tornará mais próxima do resultado exato se a gente for tomando subdivisões cada vez menores de delta Ti'. E isso caracteriza tomar um limite deste somatório. E como já sabemos, o limite deste somatório, que é a soma de Riemann, vai representar uma integral definida de T1 até T2 da velocidade no tempo.